Vamos para mais um dia de devocional. Sejam todas bem-vindas aqui na minha sala, na minha mesa. Hoje o nosso tema é recado para a alma. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Pai, obrigada, Senhor, por mais esse dia. Nós te louvamos porque nós sabemos que o dom da vida vem de Ti. Acordamos, ó Deus, com saúde, Pai, com disposição e com fé no nosso coração, crendo que o Senhor é poderoso para fazer sempre, infinitamente mais de tudo que a gente é capaz de pedir ou imaginar. Entregamos em Tuas mãos, Senhor, o nosso dia, mas também e principalmente o nosso coração. Faz a Tua obra, Senhor, ir de dentro para fora, para que o mundo, Senhor, veja que Tu és um Deus grande, poderoso, exaltado através de nós. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra. Nosso coração é como uma boa terra, está esperando, preparado para receber e dar muitos frutos para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Quero convidar vocês para abrirem a Bíblia lá em 1 Pedro 5. Vou colocar aqui. Nosso recado para nossa alma é esse. 1 Pedro 5:6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém que possa tragar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que os sofrimentos que vocês estão passando, outros irmãos espalhados pelo mundo também passam. O Deus de toda a graça, em que Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco tempo, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A gente sabe que a carta de 1 Pedro foi escrita por Pedro, Simão, que antes de ir para a prisão, ele escreveu essa carta aos cristãos judeus e os gentios. E lá no Antigo Testamento, o reino de Deus veio primeiro para os judeus e depois veio para os gentios, que são nada mais do que as outras nações. Então eles receberam essa carta de Pedro dizendo palavras de esperança, de fortalecimento. E aqui ele diz assim: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus. O que significa a gente se humilhar? Muitas vezes a gente chega para o Senhor para apresentar os nossos planos. A gente já chega, Senhor, eu vou fazer isso, isso e isso hoje. Abençoa. Mas o correto seria: Senhor, é da Tua vontade que eu faça isso? É da Tua vontade que isso aconteça? Quantas vezes decisões que a gente toma e depois que a gente toma a decisão, a gente fala: Senhor, abençoa essa decisão que eu tomei. Então a gente aprende que Pedro dizendo, humilhai-vos, ou seja, entenda que Ele é soberano. Então o contrário de humilhar é o quê? Se ensoberbecer, O contrário de se humilhar é a soberba. Então a gente não deve chegar diante de Deus com soberba. Eu me lembro de uma palavra que tem aqui sobre as duas orações. Uma oração do publicano, que era uma pessoa que não tinha muita ligação com Deus, e de um fariseu, que era considerado um homem de Deus. E é muito incrível essa parábola. Ensina que o publicano, que não tinha tanta ligação, ele chega diante de Deus: Senhor, eu não sou digno, eu não sou nem digno de falar com o Senhor. O publicano chega se humilhando. Enquanto o fariseu, que as pessoas diziam que era um homem de Deus, que era um religioso, chega falando assim: Senhor, eu não sou como esse publicano aí, tá? Eu sou aquele que cumpre a sua lei, Então ele já chegou que é soberbo diante de Deus. Então aqui a gente já vê essa diferença de se humilhar. É você chegar entendendo que você não tem nada, mas que Deus pode te dar tudo, tá bom? E depois ele diz assim: para que isso? Para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Então a gente sabe
que existe um tempo oportuno. E esse é o recado para nossa alma. Alma, quero que você, nesse momento, entenda que você precisa se humilhar, se submeter à vontade de Deus. Existe um tempo para todas as coisas. Esse tempo oportuno é o tempo que é o melhor de Deus para a sua vida. Então, a gente precisa tirar da nossa alma toda ansiedade, todo desejo de ser respondido na hora que a gente quer, né, no tempo que a gente quer. Quando aqui ele diz em 1 Pedro 5,6, ele diz: em tempo oportuno ele vos exaltará, porque é no tempo de Deus, é no tempo oportuno. A Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então ele vai fazer no momento certo. Esse é o recado. E ainda continua, 1 Pedro ainda continua, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. E lançar, gente, é muito esforço muitas vezes, porque a gente aprendeu que a gente resolve tudo, né? Às vezes a gente tem essa crença desde criança, e eu sei porque minha mãe era assim, né? Não, eu resolvo, eu soluciono, eu sou a mulher que resolve tudo, né? E a gente precisa aprender que nós não fomos criados para resolver todos os problemas. Pode ver que algumas pessoas têm problema de síndrome do pânico, sobrepeso, né? Aquelas pessoas que têm muita ansiedade, quer abraçar o mundo, né? E aí ela começa o que? A comer para liberar aquela emoção. Na verdade, ela tá comendo emoção, né? Ela tá disfuncional em algum momento. Quando a gente carrega essas ansiedades, alguma coisa vai complicar. Então é por isso que a palavra de Deus nos ensina aqui, ó, lançando sobre ele todas as nossas ansiedades. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. É como a Bíblia fala que devemos ser como crianças, né? Porque se não formos como crianças, a gente não entrará no reino dos céus. E o Senhor nos ensina que uma criança, ela é dependente do pai. Ela não acorda preocupada com o que ela vai almoçar, ou como ela vai se vestir, ou como vai botar gasolina no carro, né? Não significa que nós vamos ser negligentes com essas coisas, mas é assim, entregando para o Senhor e crendo que Ele é galardoador. E a gente vai ver a provisão, porque Ele tem cuidado de vós. Então hoje você diga para sua alma aí, né? Por que estás abatida, minha alma? Bom dia, amor. E verso 8. Depois que você se humilhou sobre as mãos de Deus, depois que você aguardou o tempo oportuno, né? Que a sua alma está recebendo essas direções, depois que você lança sobre ele, gente, lançar significa um esforço, tá? Lança sobre ele. Então, muitas vezes é difícil você lançar a ansiedade, mas você precisa diariamente colocar diante do Senhor sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aí você vai para um outro momento. Sede sóbrios e vigilantes. Não é isso que está escrito aí na sua Bíblia? Sede sóbrios e vigilantes. Por que sóbrios e vigilantes? Aí ele vem dizendo, porque eu preciso estar sóbrio e vigiando, porque o diabo, vosso adversário, anda ao seu derredor, buscando como um leão, um momento que possa tragar. Lembrando que ao nosso redor existem os anjos do Senhor, nos guardando. Mas ao derredor existe o quê? O diabo. Ele tá ali, ó, querendo que você pare de vigiar. Querendo que você fique embriagado com as suas emoções. Querendo que você fique embriagado com as preocupações do mundo. Mas a Bíblia hoje está dizendo para sua alma, sede sóbria, seja vigilante, tá? Porque existe um inimigo que está ali procurando uma oportunidade. E, verso 9, resistir-lhes firmes na fé. Tá aí, uma arma contra o inimigo. Como, Amanda? Resistir firme na fé. Resistir firme na fé. Quando a sua alma quiser ficar embriagada pelas emoções, pelas preocupações, você sabe que é o inimigo ao derredor
E aí você vai dizer, eu vou dar uma resposta de fé, eu vou tomar uma atitude de fé, porque assim eu vou resistir ao inimigo. Ontem nós tivemos um momento aqui com algumas pessoas da célula e eu comecei a contar algumas experiências com a minha filha, de situações que eu não estava no controle, né? As minhas filhas, elas passam o maior tempo na casa da avó e elas estavam me cobrando a questão da presença, de estar perto delas. Eu comentei, gente, tem coisas que a gente não tem como controlar. E eu comentei com a Marcela, né? Realmente, filha, imagino que você sinta a minha falta, mas eu não tenho como controlar isso, né? E aquilo que a gente não pode controlar, a gente precisa colocar diante de Deus, mas é uma aflição que a gente passa. Mas ele diz, saiba que outras pessoas também passam. Olha aqui, acabei de contar para você. E eu sei que muitas pessoas que confiam no Senhor também passam por sofrimentos. Sabe por quê? Porque o sofrimento nos aperfeiçoa. Assim como está escrito que Jesus foi aperfeiçoado por tudo que passou, quem somos nós, né? Se o próprio Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Então, aqui ele vem dizendo isso, olha, o Deus de toda a graça que Cristo vos chamou à eterna glória, depois de ter sofrido por pouco tempo, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Muitas vezes a gente não entende essas palavrinhas, né? Aperfeiçoar é o quê? É ser melhor, como as pessoas falam, a sua melhor versão. Cada dia melhor do que ninguém, mas melhor do que você foi ontem. Melhor do que você foi ontem. A cada dia aperfeiçoar. E depois ele diz aqui, firmar, né? Firmar é algo que, o contrário de firmar é algo que está meio bambo. Então, por tudo isso que você está passando, olha o que ele vai fazer. Diz hoje para sua alma isso. Fala para ela. Você está sendo aperfeiçoada. Você está sendo firmada. Diante das situações, você não vai mais bambear. Você vai estar firme. Fortificar. Fala de algo que está fraco. Para quem está chegando agora, 1 Pedro 5, do 6 ao 11. Então, ele vai fortificar. E por final, gente, ele diz a palavra fundamentar. O que é fundamentar? Colocar fundamentos, colocar sentido, colocar os porquês que muitas vezes você não entende, colocar o teu propósito diante de você e fundamentar a sua vida, né? É isso que o Senhor vai fazer quando você colocar a sua alma diante dele, se humilhar, esperar o tempo oportuno, vigiar, ser sóbrio e depois de ter passado por momentos difíceis, é isso que o Senhor está fazendo da sua alma. Você está sendo aperfeiçoada, você está sendo firmada, fortificada e fundamentada no Senhor. E por final, aqui declara, a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A Ele seja o domínio. Quem vai dominar agora? É a sua alma? Quem é que vai dominar? Quem vai dominar a partir de hoje é a sua alma? Não. A Ele seja o domínio. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Um recado para a sua alma nessa manhã. Receba essa palavra. E ore depois, faça sua anotação e ore e volte esse texto, sempre lembrando que o Senhor é poderoso. Amém? Agora, Pai, cada uma dessas mulheres, dessas pessoas que estão ao vivo, que vão entrar novamente após ser liberado esse vídeo, Pai, faz a tua obra onde chegar essa palavra. Que haja, Senhor, libertação, que haja o teu afago, que haja o teu abraço, Espírito Santo, que haja uma palavra que vire a página dessa situação, que cada uma de nós vivamos por fé e pelo teu domínio, Pai. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém? Dá um amém aí, gente.
Dá um amém para essa palavra linda de Deus. Que palavra maravilhosa. Nós amamos a palavra do Senhor. Dito isto, como diz o meu pastor, que o Senhor traga revelações de todas essas palavras aqui compartilhadas. Fique na paz. Deus sabe o que faz.